rolando festa. E como é que vai ser eu dar aula pra ela, eu ser educadora das minhas próprias filhas. Mas o objetivo é, chegou coisa nova, se desfaz de coisa velha. Tem a escola que é homeschooling. Homeschooling é uma escola que é na sua casa. E sabe quem que é a sua professora? A sua mamãe. A sua mamãe. Os últimos dias de aula das meninas. Oi, meus amigos, bem-vindo ao nosso canal. Tô aqui com as meninas. Elas estão fazendo alguma coisa aqui no quarto. Tá rolando festa. Que negócio é esse que eu solto a bomba pra vocês, que eu vou fazer homeschool e desapareço, né? Pois então, é assim mesmo. Tá muita coisa acontecendo. Meus pais chegaram pra visitar a gente e já foram pra Michigan ver a minha irmã. E daí minha sogra também já chegou. Mamãe, quantos minutos pra chegar? Quantos minutos pro papai chegar? Não sei. Pois então, daí, minha sogra tá aqui com a gente, então ela vai passar esse mês de férias das meninas com a gente. E agora elas estão se aproximando da última semana de aula, possivelmente da vida delas, se eu não desistir de fazer homeschool. Vamos ver como é que vai ser esse próximo ano letivo aqui. E como é que vai ser eu dar aula pra ela, eu ser educadora das minhas próprias filhas. Não sei se vai funcionar. Mas pelas coisas que eu andei pesquisando, pelos relatos de mãe que eu andei conversando, de crianças, hoje adultos, que foram homeschooled, que foram escolarizadas todas as séries em homeschool, eu escutei um ótimo feedback. Com exceção de uma ou duas pessoas que eu ouvi através dos comentários aqui no YouTube e no Instagram, que falaram, fulana de tal conhece uma fulana de tal, que é amiga de fulana de tal, que não gostou do homeschool. Acontece. Mas de modo geral, eu ouvi bastante feedback de pessoas que fazem homeschooling e eu conheço pessoas que fazem homeschooling e que, sabe, você olha a educação das crianças, é muito, muito linda, sabe? São bem educadas, não são viciadas em celular, em tela e tal. Claro que tem exceções, não vamos generalizar, tem exceções em tudo que é canto. Mas eu tô bem positiva com relação ao homeschool, que pode ser que seja para nossa família, pode ser que funcione e pode ser que dê certo. E vamos tentar esse ano, vamos ver como é que vai ser. E daí eu dei um passo assim, né, no nosso homeschool. Eu quero aproveitar que minha sogra tá aqui e depois meus pais vêm pra cá, pra eu ganhar um tempo organizando aqui o quarto de brinquedo das meninas. A gente tem 3 quartos aqui em casa, o meu e do Wallace, das meninas, e aqui que a gente fazia quarto de brinquedo delas, barra quarto de visita. Que aqui é onde estou, que no caso tem o sofá-cama, que tá sendo a cama da minha sogra. E eu tô arrumando, sério, nessas últimas semanas que a gente ficou sem se falar por aqui, eu já me livrei de tanta coisa das meninas, tanta coisa, que vocês não têm noção. De roupa, brinquedo, livro e coisa que não usam mais, coisa que, sabe, já passaram da fase. E ainda tem muita coisa pra organizar. E eu quero me livrar bastante, quero deixar o mínimo possível que, na verdade, não é o mínimo possível, é o suficiente. A gente que acha que precisa de mais do que a gente precisa. E eu tô lendo um livro que tá me ajudando muito nisso, que é o Minimalist Homeschooling, que ajuda a entender bastante que a gente não precisa de muita coisa, sabe? A gente que tem que viver o que a gente vai ensinar agora, o que a gente quer aprender agora, é o objetivo de agora e não ficar acumulando coisa pra talvez usar no futuro, ou foi importante no passado, e enfim. Eu tô tentando manter essa linha, porque se bobear a gente acumula muita coisa. E faz até mal pro raciocínio, pra concentração e tudo. Deixa eu mostrar pra vocês o tanto de coisa. Eu tô guardando essas coisas que eu vou tirando aqui. Eu tô guardando pra minha mãe dar uma olhada quando ela chegar da minha irmã, quando ela chegar de Michigan, e ver o que ela vai querer, porque às vezes ela quer levar algum brinquedinho legal, uma roupinha legal pros nossos amigos e conhecidos do Brasil. E daí eu deixo aqui separado, ela dá uma olhadinha e o que ela não quiser a gente passa pra frente e doa por aqui, sabe? Olha isso. Já deu 5 sacos. Eu já passei, tem um saco ainda no carro. Esse aqui ainda cabe mais coisa.
Tá meio frouxinho. Então tem desde roupa, brinquedo, coisinha que a gente vai acumulando durante os últimos meses. Mas o objetivo é, chegou coisa nova, se desfaz de coisa velha. O negócio é nem ficar comprando. O lema que eu uso muito com as meninas é, a gente não tá precisando. Precisou, a gente senta, analisa, realmente precisa? Ok, vamos investir então. Se não, não vamos comprar, porque esse país é muito consumista. Quando a gente vê, a gente se enfia no consumo. Enfim, falando em consumo, o quarto de brinquedo das meninas não tinha TV. E aqui é uma TV novinha que o Wallace instalou. Ele ganhou de um amigo dele e daí já colocou por aqui. E daí isso aqui eu quero usar para passar videozinho para as meninas para aula, sabe, para as atividades delas e no nosso estudo, sabe? Quando for estudar sobre o país e precisar mostrar planta, mostrar coisa de ciências e vídeos e letras e músicas e tal, vou usar essa TV. Então, essa é a TV nova, e daí aqui eu vou usar esse computador para passar aula de computação para as meninas. Esse computador é o meu velho, ficava lá no meu quarto, eu trouxe para cá. E aqui a gente vai pegar um cadeirão, deixar aqui para elas fazerem a aulinha, revezando, porque daí vai ficar só esse computador. Aqui ainda falta dar uma ajeitada, revisar tudo. Gente, essa parte de organização é a parte mais chatinha de fazer, porque eu tenho que olhar um por um dessas caixas. Tem tanta tralha aqui, tanta tranqueira, olha aqui. Que eu tenho que revisar uma por uma, ver o que vai pro lixo, o que não vai, o que é útil, o que não é. E depois de revisar tudo isso daqui, daí a ideia é deixar isso aqui o mais limpo possível. E daí aqui ficam os brinquedinhos delas, nessas caixinhas, as malas dos meus pais. E aqui, a ideia é colocar isso aqui só coisinha de escola. E daí eu tô meio que já fui colocando coisas aqui, que não é de escola, mas, né, coisa aqui. Aqui coisa de matemática, do corpo humano, de plantinhas pra gente plantar, aula de ciências. E enfim, isso foi o que eu fui achando que eu já tinha em casa. Esse aqui, aula de contar, sabe? Eu quero ensinar pra elas mexer com dinheirinho e tal. E daí, as coisas que a gente já tinha... Epa, isso aqui tá intruso aqui. E daí meio que eu ajeitei por cima, mas ainda falta revisar tudo que tem aqui, rever também tudo que tem ali, dar uma ajeitada, dar uma limpa, esse é o objetivo. E daí aqui, nesse espaço aqui na frente da TV, eu vou ver se eu coloco a mesa para elas estudarem. Não tem uma regra. Eu quero estudar um pouco com elas aqui, mudar de cenário para outro lugar e enfim. Eu vou gravar depois um vídeo para vocês contando melhor como que vai ser daqui para frente, como que eu vou fazer as aulas, como que eu vou organizar o nosso cronograma semanal. Mas por enquanto eu meio que defini já o estilo que a gente vai usar aqui em casa. No homeschooling, não tem um estilo certo e um estilo errado. Uma família que faz o método certo e outra família que faz o método errado. Não. Tem um método que funciona para sua família e um método que funciona para outras famílias. É muito particular de cada casa mesmo, sabe? Então, muitas vezes, quem tem um quintal a céu aberto, funciona um método diferente. Quem, às vezes, mora num apartamento menor, funciona outro método. Crianças que aprendem de um jeito. Tem criança que é mais visual, que precisa levar num museu, num parque, alguma coisa que aprende de uma forma. Tem outras crianças que aprendem ali no tato, encostando e palpando o negócio. E outras crianças que é na base da musiquinha, né, no áudio, que elas aprendem mais. Então, a gente vai aprendendo e vendo o que funciona e o que não funciona para cada uma aqui em casa e o que funciona para mim também, porque eu vou ter que acrescentar as aulas na nossa rotina. Então, encaixar ali um espaço para eu preparar o almoço, um espaço para preparar o café da manhã, um lanchinho delas. Então, vai ser tudo uma novidade para todas nós, porque até então a gente fazia tudo isso, porém não tínhamos a obrigação de ensinar alguma coisa. O que ensinava ia saindo de modo natural, sabe? Agora a gente meio que eu vou me colocar essa obrigação de ser mais produtiva, sabe? Ser mais intencional no ensino das meninas e não da forma que a gente levava, porque não precisava, porque o essencial elas aprendiam na escola. Não quero deixar elas para trás em questão de aprendizado, então vamos ver como que vamos fazer daqui para frente. Mas por agora, o que eu queria falar para vocês é mostrar o vídeo de como foi contar para as meninas que elas fariam um homeschooling. Tava meio que na hora de dormir ali, eu juntei todo mundo. A gente já tinha meio que conversado por cima. Eu já tinha conversado com a Ivy, falei pra ela e perguntei: Ivy, o que você acha da gente fazer homeschooling? Você sabe o que é isso e tal? E dela, ai mamãe, eu quero muito. A Ivy é a mais apegadinha. É a que mais sofreu na adaptação da escola. A que mais chorou pra se despedir, que chorou pra ficar em casa, que não queria ir pra escola, foi a Ivy. Então a adaptação
adaptação pra ela foi muito complicada. As trigêmeas também tiveram seus momentos, mas pelo fato delas terem uma outra, eu acho que foi mais... a adaptação foi mais tranquila, pelo fato delas estarem na mesma sala umas das outras. Já a Ivy não, era ela sozinha encarando tudo, um novo idioma e uma turma completamente desconhecida, então ela sentiu. E o que todas elas sentiram, mas a Ivy ainda assim sentiu mais, foi a questão dos treinamentos, que eu já falei aqui pra vocês. Treinamento de incêndio, treinamento de furacão, tornado e tal, e treinamento de Red Code, que é o código vermelho, que é um treinamento diferente que eles, ao invés de deixar a escola, que é o que acontece no treinamento de incêndio, treinamento de Red Code é quando a escola tá sofrendo algum ataque. Então eles têm que treinar. Então eles apagam a luz, desligam tudo, se escondem normalmente a classe inteira dentro do banheiro, ou dentro do guarda-roupa, ou dentro de algum lugar fechadinho, e ficam todos quietos. Elas tiveram treinamento 2 semanas atrás, desse Red Code. E normalmente tem vários treinamentos de Red Code durante o ano. Isso é uma coisa que elas sentem muito e que eu com certeza não vou sentir falta, e elas também não vão sentir falta da escola, esses treinamentos. Então quando a gente falou isso pra Ivy, ela foi a primeira a falar: ai mamãe, por favor, vamos fazer homeschooling, eu quero muito. Elas têm vários amigos que fazem homeschooling, nos nossos amigos da igreja, e tem vários conhecidos e crianças, então elas já estão familiarizadas pelo fato de terem bastante amiguinhos que fazem, sabe? Enfim, acho que foi positivo, e eu vou deixar o vídeo do dia que a gente contou pra elas que íamos fazer homeschooling aqui pra vocês. No second grade a gente sempre desenha e também ou brincar de Lego. Ah, você brinca de Lego? Tem Lego na minha classe. Mas só uma vez eu brinquei de Lego. E das outras você brinca de quê? No art class. No art class. Eu gosto mais de classe music. Nesse Tuesday eu não sei porque a gente não tinha Lego, só arts. Vem aqui rapidão que eu quero contar uma novidade pra vocês. E que sim. Puxa o banquinho pra cá, Claire. A gente pra vai você dar um sentar cachorro. pertinho. Ó, deixa eu contar a novidade. Vocês gostam da escola de vocês? Sim. Sabia que tem vários jeitos de ter escola, né? Tem escola igual a de vocês, que é um lugar que vai todo mundo, as crianças. Eles são a gente tem homeschooling. Então, isso que eu quero falar. E tem a escola que é homeschooling. Homeschooling é uma escola que é na sua casa. E sabe quem que é a sua professora? A sua mamãe. A sua mamãe e às vezes até o papai. Papai. Normalmente os papais, eles precisam sair para trabalhar. E daí é a mamãe que faz isso. Às vezes é a mamãe que precisa sair para trabalhar, daí quem que dá a aula é o papai. Então, depende da família, troca. Primeira coisa, o homeschooling você tem que se comportar igual você se comporta na escola. Quando a professora pede para você ficar quietinha, você tem que ficar quietinha. E daí você tem que falar, mas você tem... Todas as aulas que você tem na escola, você tem no homeschooling. Então, a gente decidiu, a mamãe e o papai, a gente orou muito a Deus porque a gente tá tentando escolher a escola que vocês iam estudar no que vem. Porque tem escola que é muito boa, mas tem escola que às vezes tem criança que às vezes ensina coisa errada, às vezes tem mau exemplo. Quando a gente faz homeschooling, além de a gente aproveitar melhor o nosso tempo, a gente vai ter um momento para ter as aulas, aprender. A gente pode aprender muito mais, porque tem aula de culinária que dá pra gente fazer. A gente aprende sobre limpeza, a gente aprende sobre máquina, consertar as coisas com o papai. Quando a gente ia na aula de culinária, eu vomitei, é porque era 1 hora. Era muito longe, né? Então, a gente vai poder fazer mais aulas de culinária como essa. A vantagem, quando a gente faz o homeschooling, é que a gente aproveita muito mais o tempo e a gente tem tempo para fazer outras aulas. Aulas que a gente gosta. Tem tempo de treinar música, tem tempo de fazer, às vezes, aula de tênis ou aula de bateria, aula de piano, aula de canto. Porque a gente... Porque quando acaba a escola de vocês... Eu quero muito fazer aula de corrida. Quando acaba a aula de vocês, 3 horas da tarde, não é? 3 horas da tarde, normalmente, quando que acaba a aula de vocês. Até chegar em casa, 3h30. Não dá mais tempo de fazer tarefa, de tocar piano, de fazer aula, de fazer jiu-jitsu. Não tem tarefa? Não tem tarefa. Tarefa? A tarefa a gente faz na aula. Aham. Faz tudo na aula. Já tá em casa, como você vai levar a tarefa pra casa? A gente vai ter mais tempo pra ir no museu, pra ir passear, pra fazer aula às vezes na praia, fazer um piquenique.
Então a gente vai poder aproveitar muito mais o tempo. Michigan. Que aula que vocês iam gostar de fazer? Que sabe você fazer? Os mines. Bateria. Ai, tá. E cada uma vai poder escolher um esporte pra fazer. Eu quero cantar. Cantar, legal. Não, Daí você aprende primeiro na aula de piano, pra você as notas. Porque quando você Eu quero canta, aula de piano. você vai cantar as notas. Você vai ler a partitura e vai cantar. E que aula você vai querer de atividade física? Que atividade física? É quando mexe o corpo. Vai fazer jiu-jitsu, ela falou já. Você quer jiu-jitsu? Ou você vai querer aula de tênis? Piano. E de atividade física? Tênis. Então, mas agora, se vocês não forem na escola, mamãe e papai vão ter mais dinheiro. Porque o dinheiro, ao invés de pagar a escola de vocês, a gente vai ter dinheiro pra poder pagar aulas. Entendeu? Então agora vai ter dinheiro pra pagar piano, depois que você dinheiro pra sair- pagar jiu-jitsu. Depois que você sair da escola, você ganha o seu dinheiro de volta? Não. O que pagou, ficou. Mas a gente não vai pagar pra você estudar. Ao invés de você estudar na escola, você vai estudar em casa. Então a gente vai ter dinheiro pra poder pagar, entendeu? Aulinhas pra você. Muito bem. E agora elas estão meio que, né, sabendo. E eu me preparando psicologicamente. Ainda tenho tempo para começarem as aulas, porque aqui começam as aulas oficialmente em agosto. Então estamos terminando os últimos dias de aula das meninas. E a Ivy vai se formar na segunda série e as trigêmeas no kindergarten. Então vamos começar o nosso homeschool oficialmente com a Ivy fazendo o terceiro ano e as trigêmeas fazendo o primeiro ano. Então elas estão aprendendo a ler agora, elas já sabem ler algumas palavras, algumas coisinhas, mas eu ainda vou continuar ensinando elas a ler, a ensinar matemática e as matérias principais e que teremos todo dia aqui em casa vai ser inglês e matemática. E eu vou necessariamente ter que ensinar para elas em inglês, porque elas vão ter que fazer uma prova no final com tudo que elas aprenderam. Então a gente vai fazer um exame ali com elas e tem que ser com uma professora credenciada. E depois desse exame a gente vai mandar para o Ministério da Educação, assim eles conseguem avaliar o desenvolvimento das meninas. Então por isso eu não posso nem, ensinar matemática em português ou ensinar em outra língua, como se eu falasse outra língua, né? Mas enfim. Porque a prova vai ser em inglês, sabe? Então a gente vai ter que manter ali o inglês, apesar de que eu quero introduzir para elas o português. Apesar delas falarem português e a Ivy também já sabe ler em inglês e em português, elas não têm, assim, a gramática da língua portuguesa mesmo que eu quero passar para elas. Especialmente a questão de LH, de CH, C cedilha, SS, enfim, essas coisas assim, esses detalhes da língua portuguesa. E vamos ver como é que vai ser. Eu já comprei um móvel aqui. Esse aqui eu comprei na promoção. Tem uma loja aqui, a Joann's, que tava fechando. E daí isso daqui tava por $30. De 100 e poucos por $30. Pensa. E ele é bem legal, ele aqui é de ferrinho. Tá cheio de papelada aqui. Eu ainda tenho que arrumar. Mas eu só fui colocando minhas coisas de papelaria na gaveta. Então eu pus, canetinhas, formas geométricas que eu tinha. Feltro, uma gavetinha só de feltro, tinta, pincel, glitter, Enfim, fui colocando tudo aqui. E as meninas estão amando esse meu armarinho aqui. Elas vêm aqui, pegam uma coisinha e vão fazer arte. Isso aqui é pra pintar tecido, papel colorido, aqui papel de pintar, mais papel cintilante. Enfim, tá bem legal isso daqui. Eu estou com um kit bom de homeschool já em casa. Canetinha, massinha e tá bem gostoso aqui, papelzinho para elas pintarem. Daí esse é o primeiro passo do homeschool, é um bom acervo de papelaria e cá estamos nós com o nosso kit montado, prontinho. E eu tô empolgada, como vocês podem ver. Vamos sair brincar, eu levo muito a sério. Não terminei de ler meu livro, que eu falei pra vocês, do Minimalista Homeschooling. Preciso terminar antes que eu saia empolgadíssima comprando coisa desnecessária. Então é bom esse livro que ele dá uma freada na minha empolgação, sabe? Mas eu tô com um hiperfoco de homeschooling. Tô lendo, ouvindo podcast, ouvindo coisa, ensinando a dar aula. Não sei também se vou fazer alguma aula à distância, EAD, de língua inglesa, para ensinar língua inglesa para criança. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas por enquanto eu tô lendo mais métodos de ensino no homeschooling e alguns livros também de ensino de professor das escolas americanas e como é que funciona e tal. Estou também escolhendo os currículos que eu vou usar aqui em casa, então os livros, as coleções que eu vou usar, onde que vai ser livro de ciências,
onde que vai ser história e tal. E eu não tô vendo um padrão, tipo, não vai ser a mesma marca para todas as matérias. Isso eu já tô meio que certo, sabe? Então eu vou pegar matemática de um lugar, inglês de outro lugar, história de outro lugar, ciências de outro lugar, artes, também vou dar educação financeira. Eu tô muito empolgada, mas eu não quero sobrecarregar elas, então eu quero ficar de um modo bem leve, assim, sabe? Bem light, pra ninguém ficar traumatizado. Quero que elas aprendam gostando e curtindo o aprendizado. E essa é a ideia do homeschooling, é tornar o aprendizado prazeroso. Então é isso que eu quero ensinar para as meninas. Se Deus quiser, elas vão gostar, vai dar tudo certo e a gente vai passar bons momentos. Vamos guardar boas memórias dessa fase. E é isso, minha gente. Minha preocupação, uma das preocupações também principais é a socialização. Então eu vou ver muitas classes assim com outras crianças pra gente fazer juntos. Tomara que dê certo. Vou aos poucos compartilhando aqui com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E a gente se vê nos próximos vídeos com mais informações e mais detalhes de como vai ser o nosso homeschooling. E quem tiver alguma pergunta, quem tiver alguma curiosidade, alguma dica, por favor, estamos abertos, estamos ouvindo, porque a gente tá aqui para aprender também. E é isso. Só deixar aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!